Fala galera, tudo bem com vocês? E se você estivesse montando hoje, do zero, uma carteira de fundos imobiliários, quais FIIs você escolheria? Até no passado, por exemplo, em 2025, era muito comum você comprar qualquer fundo imobiliário, seja ele muito bom ou até mesmo as porcarias, nos pagando aqui mais de 1% ao mês de rentabilidade. Não só isso, grande parte desses fundos imobiliários estava com baita desconto em relação ao seu valor patrimonial. Mas hoje, em 2026, o cenário mudou completamente. E é por isso que hoje eu quero mostrar para vocês 3 FIIs que eu estou comprando agora. Antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, curta esse vídeo. Veja só, por exemplo, hoje, em abril de 2026, como que está o IFIX, que é o índice dos fundos imobiliários. Ele está na sua máxima histórica de praticamente aqui 4 mil pontos. E o que isso significa na prática? Basicamente, o jogo está muito mais inteligente, porque igual comentei, ano passado, em 2025, você comprava qualquer fundo imobiliário, sem saber se era de papel de tijolo, se saber se o ativo tinha dívida ou não, se tinha problema lá dentro, quem que era a gestão, e você ganhava dinheiro na prática. Hoje, por exemplo, se você comprar qualquer fundo imobiliário, você está podendo correr muito risco, você tem baixo retorno, então, consequentemente, você tem que estudar mais e entender mais no que você está investindo na prática aqui. Olha só, por exemplo, hoje, o primeiro ativo que eu estou colocando na minha carteira é o IRIM 11. Para quem não sabe, o IRIM 11, ele é um fundo imobiliário de papel que investe tanto em CRIs como também em cotas de outros fundos imobiliários. Para quem não sabe, CRIs são certificados de recebíveis imobiliários. Basicamente é dívida. Então ele empresta dinheiro para, por exemplo, quem quer construir um barracão, quer construir um shopping, quer construir um hospital, quer construir um banco. E por esse dinheiro emprestado, ele recebe uns juros. E esses juros aqui ele repassa para nós cotistas como renda mensal aqui. Observe que hoje o IRIM 11 possui um patrimônio de 2 bilhões e 900 milhões de reais. Se a gente for calcular esse patrimônio líquido por cota, está em R$ 83,48. Não só isso, olha a exposição nas classes de ativos do IRIM 11. 78% desse patrimônio está em CRIs, que são essas dívidas que eu comentei para vocês. 19% está em cotas de outros fundos imobiliários e 3,5% está em caixa aqui, que provavelmente deve estar rendendo 100% do CDI. Veja só a rentabilidade média da carteira de CRIs do IRIM 11, que está batendo praticamente 15% ao ano aqui. Um item muito importante que a gente observa é o indexador dessas dívidas. Basicamente, 88% desses CRIs está alocado no IPCA mais 10% ao ano. Então, galera, historicamente, o IPCA ele ficou na casa de 5,80% a 6% ao ano. Mais 10% de prêmio quer dizer o quê? Que essa carteira está rendendo aqui praticamente 16% ao ano. Nesse sentido, é uma baita rentabilidade na prática. Não só isso, parte da carteira está exposta no indexador CDI, IGPM, INPC e INCC. Então, aqui ele tem uma diversificação de indexadores bem bacana, entretanto, boa parte está no IPCA. Veja só a sua diversificação geográfica, 50% está no Sudeste, 10% no Nordeste, 8,5% no Centro-Oeste e 6,5% no Sul do país. Além disso, os setores que ele se expõe hoje, basicamente 12% são no setor residencial de loteamentos, 12% em shoppings. Tem aqui também que praticamente 5% está alocado para o setor de residencial de baixa renda, tem o setor corporativo. Não só isso, parte da carteira ele expõe no setor de saúde, financeiro, infraestrutura, industrial. Ou seja, então na prática a gente vê que ele também diversifica seu risco em vários setores da economia aqui também. Veja só hoje a sua carteira de fundos imobiliários, ele possui 23 FIIs na sua carteira e hoje sendo sua maior posição o BTLG11, com 4% do patrimônio líquido do fundo. Para quem é um investidor mais atento e mais experiente, aqui você observa que tem muita porcaria aqui no meio. No ano passado, o IRIM 11 acabou incorporando o antigo e famoso IRDM 11. Esse antigo fundo imobiliário, ele era muito bom em fazer alocação em crédito, nesses CRIs que eu estou comentando para vocês. Entretanto, a carteira de fundos imobiliários do IRDM 11 era muito ruim, ele fez muita alocação porcaria aqui nesse sentido. Consequentemente, a cota do IRIM 11 sofreu o mercado junto com isso. E olha só, essa informação eu não estou tirando da minha ideia não. O próprio relatório gerencial do IRIM 11 diz isso para nós aqui. Olha só que interessante. Veja só que na prática o IRIM 11 está com a estratégia de reciclar essa carteira maldita e antiga do IRDM 11 aqui. Ou seja, a gente tem 2 pontos de análise aqui principais que eu faço ao investir nesse fundo imobiliário. O primeiro deles, que pelo tamanho desse problema aqui, não justifica o seu desconto ao mercado de fato. Um segundo ponto de análise, que é muito importante a gente colocar no papel aqui, é a questão que quando ele fez a incorporação do antigo IRDM 11 aqui, esse risco já foi endereçado e já foi reprecificado na prática. Então, na minha análise, para minha carteira, não faz sentido ter esse tamanho de desconto em relação ao seu valor patrimonial aqui também. Veja que hoje você consegue comprar uma cota do IRIM 11 por R$ 65,91. Se a gente for avaliar o indicador preço sobre valor patrimonial, está em 0,79, ou seja, na prática é como se você comprasse uma nota de R$100 por R$ 79 aqui. Observe que no último ano ele subiu mais de 13% aqui. Não só isso, no último mês a gente teve um dividendo de 0,75 centavos por cota. Mas pode ficar tranquilo que mais pro final do vídeo eu montei uma carteirinha de quanto você teria que investir para comprar uma cota de cada fundo imobiliário de hoje. Não só isso,
qual seria a sua rentabilidade sobre esse investimento aqui. Já indo para o nosso segundo ativo de hoje, é o RECT11. Para quem não conhece o RECT11, ele é um fundo imobiliário de tijolo agora, galera, que investe aqui em lajes corporativas. Para quem não sabe, basicamente ele investe em salas comerciais aqui. Então ele compra prédios inteiros, tanto em São Paulo como no Rio de Janeiro. Observe que hoje o patrimônio líquido do RECT11 passa de 760 milhões de reais. Se a gente for avaliar a cota patrimonial, está em R$ 89,76 e hoje esse FII possui mais de 48 mil cotistas. Observe um dado interessantíssimo aqui, galera. Esse fundo imobiliário possui mais de 84 mil metros quadrados de área bruta locável. Não só isso, galera, o valor contábil desse metro quadrado hoje está em mais de 9 mil reais. E se você for comprar uma cota hoje a mercado, o próprio relatório gerencial diz para nós que você está pagando aqui praticamente 4 mil reais no metro quadrado aqui. Então veja o tamanho de desconto, mas calma que eu já vou explicar para vocês por que desse desconto aqui também. Hoje o RECT11 possui 7 imóveis, que nem eu comentei, tanto em Rio de Janeiro como em São Paulo. Já no quesito dos principais inquilinos, hoje a Unigran Rio representa 12% de toda a área bruta locável do fundo imobiliário, 10% está para Elo Participações, 9% está para Vivo, tem também aqui a questão da Mil, Corteva, tem a Habib's, então tem bastante inquilino bacana aqui no fundo. Observe também a vacância, ou seja, as salas vazias desse fundo imobiliário. De todas as salas que ele possui hoje, 8% estão vazias e 91,8% estão ocupadas, gerando renda mensal para nós todo santo mês aqui. Um fato interessantíssimo que você deve colocar na balança ao avaliar o RECT11 é a qualidade dos seus imóveis. Observe que hoje todos são de alto padrão, são de boa qualidade, ou seja, na prática são imóveis de alto padrão que consequentemente atraem inquilinos de alto padrão também, com alto poder de crédito, que conseguem pagar pelo metro quadrado mais caro que do RECT11, por exemplo. Hoje você consegue comprar uma cota do RECT11 por R$ 39,10. Se você for avaliar o indicador preço sobre valor patrimonial, está em 0,43, ou seja, na prática, é como se você comprasse uma sala comercial de 100 mil reais por 43 mil reais aqui. Veja só que no último ano o RECT11 subiu mais de 47%, deu uma porrada aqui. Não só isso, no último mês ele pagou um proveito mensal aqui de 45 centavos por cota. Mas Alisson, você falou tão bem desse fundo imobiliário, mas por que desse tamanho de desconto em relação ao seu valor patrimonial? Bom, galera, no mercado a gente não tem almoço grátis. O que acabou acontecendo aqui foi que há alguns anos o RECT11 fez uma dívida de praticamente 200 milhões de reais para fazer aquisição de imóveis aqui, que na época era uma baita oportunidade. Na minha visão, a gestora esperava o quê? Pegar esse dinheiro, fazer uma dívida, para depois o mercado subir, abrir um momento de fazer emissão, uma janela de fazer emissão de novas cotas, ou seja, captar dinheiro no mercado e pagar essa dívida. Entretanto, não foi isso que aconteceu. O mercado despencou, consequentemente essa janela não aconteceu, e acabou que ficou com esse pepino para resolver aqui. Quem acabou perdendo dinheiro na prática aqui foi o próprio cotista, que viu a cota derreter ao longo do tempo aqui. Não só isso, o cotista viu sua renda mensal também derreter ao longo do tempo aqui. Mas afinal, o que a gestora fez na prática aqui? Basicamente, galera, fez duas estratégias aqui. Primeiro, ela tentou renegociar a dívida para alongar a dívida, reformular o jeito que ela paga essa dívida aqui para conseguir pagar. E um segundo ponto, que é o mais lógico, mais óbvio na minha opinião aqui, é vender parte dos imóveis para pagar a dívida. Então foi isso que a gestora fez ao longo do tempo. E olha só como que está hoje a questão financeira dessa dívida aqui. Eu peguei o último relatório gerencial do RECT11 e observe só como que estava em março de 2026. Então veja só que tem aqui o campo obrigações por aquisições de imóveis, que está em quase 146 milhões de reais. Entretanto, olha o campo lá embaixo de a receber, venda de ativos, 108,8 milhões de reais. Então, consequentemente, vendeu parte dos seus imóveis aqui para controlar essa dívida monstruosa que estava praticamente 20% do patrimônio desse fundo aqui. Então, basicamente, teve que queimar patrimônio para pagar a dívida. Na minha visão, foi um ponto extremamente negativo da gestora, que ela destruiu o valor aqui, de fato, para o cotista. Isso não sou eu que estou dizendo, são os números, galera. Então veja só como que aconteceu na prática. Entretanto, como investidor e na minha estratégia de investimento, faz muito sentido ter um fundo imobiliário de tijolo com tamanho desconto em relação ao seu valor patrimonial, porque basicamente nossa margem de segurança aqui é tremenda. Para minha carteira, por exemplo, eu vejo uma margem de segurança muito grande aqui. Já o nosso terceiro FII de hoje é o VRTA11. Ele é um fundo imobiliário de papel que investe majoritariamente em CRIs e também investe em cotas de outros fundos imobiliários. Observe que hoje ele tem um patrimônio de 1 bilhão e 300 milhões de reais. Ele possui hoje mais de 105 mil cotistas, que eu acho uma baita base de cotistas, não é verdade? Além disso, o seu valor patrimonial por cota está em R$ 85,01. E observe que hoje, 87,9% da carteira desse fundo imobiliário está em CRIs, que eu comentei, que são as dívidas, 9,5% está em cotas de outros fundos imobiliários e 2,6% está em caixa, que provavelmente deve estar rendendo 100% do CDI. Observe um dado interessantíssimo que a gente não pode deixar de avaliar no VRTA11, é só a rentabilidade da carteira. Observe que o seu maior indexador hoje é o IPCA, 91% dos CRIs estão indexados ao IPCA, 8% em CDI e 0,8% em GPM. O dado mais importante na minha visão aqui que o relatório gerencial traz para nós é a questão da taxa de aquisição e a taxa do MTM aqui. Para quem não sabe, a taxa MTM, ela diz para nós aqui
qual que seria a nossa rentabilidade da carteira, por exemplo, comprando hoje esse FII a preço de mercado, porque ele está sendo negociado abaixo do seu valor patrimonial. Ou seja, se você comprasse a valor patrimonial o VRTA11, você teria uma rentabilidade da carteira de IPCA mais 7,70. Entretanto, comprando hoje, já que ele está com desconto em relação ao seu valor patrimonial, a sua rentabilidade está em IPCA mais 10,09 aqui. Então isso mostra para nós que você comprando hoje, você tem uma margem de segurança e não só isso, você tem uma maior rentabilidade também. Observe os principais setores onde o VRTA11 empresta dinheiro aqui. O principal deles é a construção civil, que representa 27% da carteira. O setor de alimentos, 10%. Os FIIs de papéis aqui, que deve ser sua carteira de fundos imobiliários, representa 9% do patrimônio. Tem a questão de logística, varejo, energia elétrica, saúde. Então ele se expõe em vários setores aqui. Então é bem bacana a sua carteira de crédito. Já na sua carteira de fundos imobiliários, observe que ele tem investido praticamente 130 milhões de reais, sendo que o GAMI11 representa 36 milhões de reais e o EALZC11 representa mais de 30 milhões também aqui. Então veja só, dois fundos imobiliários representa praticamente 50% da sua carteira de fundos imobiliários, que na minha visão é um ponto negativo aqui. Não só isso, para quem é inscrito no meu canal e está acompanhando meus vídeos, vocês estão vendo que a maioria dos fundos imobiliários de papel que tem cotas de outros fundos imobiliários, eles basicamente estão fazendo umas cagadas aqui, galera. Eu comentei do IRIM 11, se a gente for avaliar, por exemplo, o MXRF11, que é o mais famoso, 25% da sua carteira de fundos imobiliários é basicamente só o GARI 11 aqui. Então tem concentrações. Eu vejo isso com um ponto extremamente negativo aqui. Além disso, um ponto negativo que pouca gente fala para vocês do VRTA11 é a questão que ele já entrou em ofertas públicas de outros fundos imobiliários para viabilizar a construção desses FIIs aqui. Então eu vejo isso como um ponto negativo. Porém, entretanto, no final da linha, ele não destruiu o valor para o cotista aqui, ele não fez perder patrimônio. Mas é um sinal de alerta que a gente deve acompanhar aqui de perto e ficar vendo. Mas mesmo com tudo isso, ele é um fundo imobiliário que faz muito sentido na minha carteira. Veja só que hoje você pode comprar uma cota do VRTA11 por R$ 79,13. Veja só que hoje o indicador P sobre VP está em 0,93, ou seja, é como se você comprasse uma nota de R$100 por R$ 93. No último ano, ele subiu aqui 8,31% e nos últimos meses ele vem pagando um provento mensal e previsível de 0,85 centavos por cota. Mas veja só, por exemplo, agora na prática, o que eu fiz com o meu dinheiro, aonde que eu investi ele? Eu reforço para vocês que esse vídeo não é uma recomendação de investimento, mas eu peguei duas notas de corretagem desse mês. Olha só a primeira. Eu investi aqui praticamente R$2.000 e eu comprei aqui 8 cotas do VRTA11, 10 cotas do IRIM 11 e 20 cotas do RECT11. Não só isso, eu fiz uma outra operação, gerou outra nota de corretagem aqui. Observe que eu aportei aqui praticamente R$5.000 e eu comprei 17 cotas do IRIM 11 e comprei 99 cotas do RECT11 aqui também. Mas afinal, por que eu comprei muito mais um fundo imobiliário que o outro aqui? Bom, basicamente tem dois principais pontos que eu quero explicar para vocês. O primeiro deles é que na minha estratégia de investimento, eu gosto muito mais aqui de fundo imobiliário de tijolo. Então, basicamente, o RECT11, ele tem esse ponto positivo nesse lado aqui. Não só isso, veja o seu tamanho de desconto em relação ao seu valor patrimonial, ou seja, me dá uma baita margem de segurança aqui também. Um segundo ponto que eu tenho que explicar para vocês é que lá atrás eu já era cotista do IRDM11, que foi incorporado pelo IRIM 11. Basicamente, na prática, quando aconteceu essa incorporação, quem participou desse momento ganhou muito dinheiro. Então quem participou aí, deixa nos comentários pra gente interagir um pouquinho, porque eu tava lá, eu participei de todo esse momento desse processo aqui, e pra mim foi um ponto muito positivo, eu ganhei bastante dinheiro lá na época. Ou seja, na prática, eu somente estou seguindo minha estratégia que eu explico pra vocês nos meus vídeos. E o segundo ponto é que eu tô montando posição no VRTA11 aos poucos, eu já tenho ele na minha carteira, mas tô montando aos poucos aqui, porque eu já tenho muito FII de papel também, e eu prefiro ter mais em tijolos aqui nesse sentido. Mas afinal, quanto que custa ter uma carteira com esses 3 FIIs, e quanto de provento mensal você vai receber aqui? Observe que hoje, se você comprasse uma cota de cada FII desse, você investiria R$ 184,14, você iria receber um provento de R$ 2,05, tendo uma rentabilidade sobre seu investimento de 1,11% ao mês aqui. Além disso, olha a tamanha rentabilidade desses FIIs, mesmo com todo esse cenário. O IFIX subindo, a taxa Selic, por exemplo, já deu seu primeiro sinal de queda aqui, então a gente vê que foi todo um cenário contra a rentabilidade dos FIIs, e a gente pode ver que ainda a gente tem oportunidades no mercado. Mas galera, escolher os FIIs é basicamente o começo. O que muda o jogo de verdade é você montar uma carteirinha de fundos imobiliários bem diversificada aqui e ter disciplina a longo prazo. Veja só, por exemplo, nesse vídeo que eu mostro quantos FIIs você deve ter na sua carteira. Até a próxima, galera. Fui!